Presidente, boa noite. Aqui Monalisa Perrone falando com o senhor. O senhor me ouve bem? Boa noite, Monalisa. Te ouço bem. É uma alegria participar desse bate-papo com você aqui na CNN. Muito obrigada. Comigo, Caio Junqueira e também os nossos analistas. Vamos lá. Presidente, em entrevista ao jornal Valor Econômico, Rodrigo Maia acusou o senhor, de traição na eleição aí para a presidência da Câmara. A parceria política entre vocês e a amizade de mais de 20 anos acabaram, presidente? Monalisa, eu jamais esperava as palavras que foram ditas hoje pelo deputado Rodrigo Maia ao jornal Valor Econômico, até porque elas demonstram uma atitude de absoluta ingratidão. Se houve alguém que tentou encontrar uma saída para o deputado Rodrigo Maia, de maneira que ele não passasse por uma situação vexatória, esse alguém fui eu. Ele bem sabe, eu reuni a executiva nacional do partido, que tinha na bancada da Câmara maioria para formar o bloco com o deputado Arthur Lira. Eu reuni a executiva do partido para garantir a neutralidade, de maneira que não ficasse tão grandiosa essa derrota para o próprio deputado Rodrigo Maia. O que a gente percebe é que Rodrigo procura culpados e desculpas, tentando se esquivar dos erros que ele próprio cometeu na condução desse processo. Lamento que ele esteja saindo tão pequeno da presidência da Câmara. Foi um presidente importante para o Brasil, mas está dando uma clara demonstração de que não sabe perder e tem apego ao poder. Ô, presidente, vou insistir na pergunta com toda a elegância. O senhor não disse sim nem não. Eu perguntei se a parceria política e a amizade acabaram. E dentro dessa pergunta, um componente da resposta que o senhor deu. Quantos votos Baleia Rossi teria, de fato, se não fosse, então, essa parceria, essa defesa que o senhor fez, que o senhor disse que até levou para um resultado menos vexatório? No domingo, véspera da eleição, o deputado Arthur Lira já tinha o apoiamento de 16 parlamentares de uma bancada de 31. Ainda assim, porque 3 deputados da Bahia, que tem uma bancada de 5, estavam dispostos a assinar a lista do deputado Baleia Rossi. Porque se não houvesse minha interferência desde o começo, o apoiamento ao deputado Arthur Lira poderia ter chegado a 21 dos 31 parlamentares da bancada do Democratas. Em relação, Monalisa, à situação da minha amizade com o Rodrigo, veja que na semana passada eu tive todo o cuidado, eu evitei tratar de qualquer questão pessoal, deixei ele numa posição muito confortável para permanecer no Democratas, expressei publicamente em várias entrevistas que eu não desejava a saída dele. Hoje, infelizmente, ele veio para o pessoal, trouxe palavras injustas, de uma profunda ingratidão. Eu confesso a você, eu não esperava isso de jeito nenhum do deputado Rodrigo Maia. São 20 anos de relação. Agora, Monalisa, só para completar, veja, honestamente, eu não faço política de uma maneira passional, eu procuro equilibrar razão e emoção. O deputado Rodrigo Maia atua sempre com emoção e de maneira passional. Às vezes, fala coisas e compra brigas absolutamente desnecessárias. Eu prefiro não responder no pessoal para manter o bom nível da minha atuação política e da posição de presidente nacional do Democratas. Claro, respeito. Caio, sua pergunta. Neto, na sua avaliação, Rodrigo Maia perdeu a eleição porque o candidato de Rodrigo Maia à presidência da Câmara sempre foi o próprio Rodrigo Maia? Não tenho dúvida, Caio. O candidato de Rodrigo Maia sempre foi Rodrigo Maia. Muitos o aconselharam antes que o Supremo Tribunal Federal decidisse aquela DIN que acabou impedindo a reeleição dele, que ele se pronunciasse, que ele tivesse vindo a público para dizer que não seria candidato em mais nenhuma hipótese, que 2 mandatos e meio à frente da presidência da Câmara já era tempo suficiente. Ele não fez isso, ele não se antecipou à decisão do Supremo. Resultado, naquele domingo à noite, quando o Supremo acolheu a DIN do PTB, naquele momento o Rodrigo perdeu toda a força para liderar a sua própria sucessão. E não foi por falta de aviso, não foi por falta de alerta de muitos amigos que desejavam que ele tivesse
um resultado melhor do que o que ele teve. No que eu me incluo, porque, veja, eu desejaria que o Democratas tivesse feito parte do bloco do deputado Baleia. Deixei clara essa posição institucional do partido, mas, no entanto, eu não sou dono do partido, né? Eu tenho que respeitar a posição de uma bancada que, majoritariamente, não pensou dessa forma. Talvez, Rodrigo, pelo excesso de tempo no poder e pela dificuldade de entender que os cargos são transitórios, são passageiros, ele tenha, infelizmente, errado desde o início. O problema todo está na gênese, que é anterior à decisão do Supremo. Rodrigo, infelizmente, no fundo, queria continuar e acabou perdendo a autoridade sobre a sua própria sucessão. Presidente, a nossa analista, Thaís Arbex, também participa da entrevista. Thaís. Presidente, boa noite. O senhor chegou a dizer que não pediria o mandato do presidente Rodrigo Maia caso ele deixe partido. O senhor mantém essa posição mesmo diante dessas críticas? Olha, Thaís, essa não será uma decisão minha, essa não será uma decisão individual. Qualquer decisão nesse sentido caberá à Comissão Executiva Nacional do Democratas, inclusive o próprio deputado Rodrigo Maia é membro dela na condição de deputado federal. Ainda não houve nenhuma formalização do pedido de desfiliação do deputado Rodrigo Maia e eu não me permito especular sobre isso, nem sobre a saída dele, nem de outros parlamentares. É o tipo de coisa que primeiro tem que ser formalizada para depois a gente dar o encaminhamento, inclusive com respaldo jurídico por parte da direção nacional do partido. A decisão, qualquer que seja o cenário, ela será colegiada e não individual do presidente, porque, eu repito, o Democratas é um partido que não tem dono, eu sou apenas o presidente, o condutor, o coordenador do partido e assim vou proceder caso haja esse pedido de desfiliação confirmado e formalizado pelo deputado Rodrigo Maia. O presidente, tem gente da bancada dizendo que a saída de Maia do DEM pacificaria o partido. E tem gente aqui no Tucanato Paulista cortejando Maia, fazendo convites, que é o governador de São Paulo, João Dória, inclusive com encontros no fim de semana. O senhor acha que Maia hoje tem mais afinidade com o PSDB, por exemplo? Olha, Mona Lisa, depois da entrevista que ele deu hoje, faltando inteiramente ao respeito, seja na relação profissional ou pessoal, comigo e com o governador Ronaldo Caiado, de fato, só quem pode tratar do seu futuro é o próprio deputado Rodrigo Maia. Em relação ao PSDB, nós somos parceiros históricos dos tucanos. Inclusive, estivemos ao lado deles nas horas mais difíceis, a exemplo do apoio que dei a Geraldo Alckmin na eleição de 2018, quando todo mundo tinha abandonado o barco, que as pessoas ficavam com vergonha de aparecer ao lado de Alckmin, e eu estava ali ao lado dele, por coerência, por princípios. Eu acho que o PSDB continuará cultivando a boa relação com democratas, inclusive em São Paulo. Nós temos a presença do vice-governador Rodrigo Garcia, parceiro do governador João Dória, temos um excelente relacionamento com o governador João Dória, e eu acho que seria um erro do PSDB, nesse momento, querer qualquer tipo de situação ruim com o Democratas. A eleição da Câmara, ela não representa nada para 2022. É bom deixar isso claro. Nós não iniciamos essa discussão dentro do Democratas sobre 2022. E eu tenho certeza que o PSDB, com profissionalismo, saberá separar. Mas também eu não condeno se amanhã ou depois o deputado Rodrigo Maia sair do Democratas e o PSDB quiser filiá-lo, tá certo? Nos quadros do Tucanato. Faz parte do processo político, faz parte da democracia e não me cabe fazer esse tipo de juízo de valor. Ô, presidente, só para emendar, então, se Maia e o PSDB se entenderem, isso pode significar um distanciamento e o fim de uma parceria entre PSDB e DEM, olhando para São Paulo e olhando para outros lugares do nosso país, de uma relação até então harmoniosa? Da minha parte, Mona Lisa, de jeito nenhum. Eu pretendo manter uma excelente relação com o PSDB, temos muitos amigos e parceiros, né? Aliás, estamos juntos em quase todos os estados do Brasil, temos projetos comuns estaduais no presente e no futuro. Então, eu não quero que nenhuma posição de filiação partidária do deputado Rodrigo do PSDB possa comprometer a relação histórica de parceria muito saudável entre os dois partidos.
Caio? Deputado, por que a maioria do partido optou por Arthur Lira e não por Baleia Rossi? O que o senhor ouviu e qual que é a sua leitura? Porque o DEM, ao avaliar ali pela independência, né, pela neutralidade, mas o senhor sabe muito bem que tinha ampla maioria dos votos ali da bancada para tomar uma posição em favor do Arthur Lira. Por que Arthur Lira e não Baleia Rossi, na sua percepção, do que o senhor ouviu da bancada? Olha, Caio, vários motivos. A começar pela rejeição do deputado Rodrigo Maia dentro da sua própria bancada. Imagine, um presidente da Câmara que chega depois de 4 anos e 7 meses liderando a casa e não consegue sequer ter 1/3 da sua própria bancada. É uma coisa inexplicável. Quando a gente olha o resultado da eleição do Arthur Lira, ele teve mais do dobro dos votos do grande deputado, valioso deputado Baleia Rossi, que é presidente do MDB. É claro que esse tamanho de derrota se deve muito à péssima articulação e condução do deputado Rodrigo Maia. Senão, a derrota não seria tão larga como ela foi. Dentro do Democratas, havia um grupo que rejeitava o deputado Rodrigo Maia, haviam outras questões locais. Por exemplo, para alguns deputados, fazer parte de um bloco com a esquerda era um problema. Eu não me enquadro nesse pensamento. Eu não teria nenhuma dificuldade, do meu ponto de vista, de estar ao lado do PSB, do PCdoB, do PT, num bloco parlamentar. Mas para alguns parlamentares, isso pesou. Então, falou mais alto ali a questão ideológica. Então, são vários os fatores que explicam, mas a realidade é essa. Havia uma maioria clara da bancada em favor da candidatura do deputado Arthur Lira, que só não prevaleceu porque eu chamei os parlamentares, fiz um apelo pela unidade, pela manutenção da integridade do partido e disse que eu não admitiria que esse bloco se formalizasse, levei a questão para a executiva e acabamos aprovando a unanimidade. Thaís Arbex, mais uma pergunta sua, Thaís. Presidente, o governador João Dória convidou o Rodrigo Maia para se filiar ao PSDB. O senhor vê nesse movimento de Dória uma tentativa de liderar essa coalizão de centro para 2022? E mais, o DEM estará nesse movimento? Olha, Thaís, nós ainda não começamos a tratar 2022. O Democratas estava até o ano passado completamente focado nas eleições municipais, que saímos vitoriosos. Depois, a nossa prioridade na eleição do Legislativo esse ano foi construir a vitória do senador Rodrigo Pacheco ao Senado. Ele se elegeu e será um belo quadro para o Brasil. Eu acho que agora ainda não chegou o momento da gente tratar 22. O Brasil está vivendo uma pandemia, cerca de 230 mil mortos no país, desemprego aumentando muito, a aflição das pessoas. Talvez, diferente de outros políticos, eu faço política na rua, ouvindo as pessoas. Eu sei que as pessoas agora não querem falar de 2022. As pessoas querem que agora os políticos tenham juízo. Não querem ver os políticos brigando com picuinha, com provocação. Isso vai chegar a hora certa de falar de 22. Eu não acho que seja sequer no primeiro semestre desse ano, a partir do segundo semestre. Quando nós formos tratar de 22, o partido, como sempre fez, terá uma discussão ampla, transparente, democrática e vai ouvir a maioria. Nesse momento, se você me perguntar, Neto, vocês vão aqui ou acolá, eu não posso te dizer, porque eu repito, eu não sou dono do partido, não será apenas a minha vontade e eu vou respeitar os principais estados do Brasil e vou ouvir as principais lideranças para definir qual vai ser o projeto do Democratas para 22. Esse assunto, por hora, está fora de discussão e eu não pretendo abrir essa discussão agora. O presidente, é sonho de consumo da população brasileira ter a certeza de que os parlamentares escutam o povo, a rua. Mas falando em escutar, o presidente Jair Bolsonaro falou em alto e bom som para todo mundo ouvir que sim, quer influenciar na Câmara. Como é que fica a independência de Lira? Como é que fica a independência de poder com essa declaração e com esse alinhamento que está aí nas fotos, nas declarações, nas celebrações, inclusive no telefonema que Rodrigo Pacheco recebeu ali do presidente Bolsonaro assim que saiu o resultado da votação. Como é que fica isso num momento tão importante para o país? Momento esse que o senhor já destacou, né? A pandemia e as consequências dela.
Olha, Mona Lisa, sou completamente contrário a qualquer tentativa do governo de querer influenciar no legislativo, suprimindo ou reduzindo a sua independência. Eu posso falar pela atuação do senador Rodrigo Pacheco no Senado Federal, que, aliás, já deu demonstrações através das suas primeiras declarações de que vai ser um garantidor da Constituição Federal, do Estado de Direito, das prerrogativas do Legislativo e não vai permitir de maneira alguma uma influência indevida do Executivo naquela casa. Eu posso falar pelo senador Rodrigo Pacheco e assegurar que esses serão os princípios que vão nortear a atuação dele, como todos nós temos que defender. Cabe ao presidente da República tratar das coisas que sejam do Executivo e cabe ao Congresso Nacional tratar das coisas que sejam do Legislativo, cada um no seu espaço, um não interferindo no outro. Tem que haver harmonia, porém com independência. Eu também não sou a favor, Mona Lisa, que se transforme a cadeira da presidência da Câmara ou do Senado num palco de oposição. O Brasil precisa agora de diálogo, de responsabilidade, tá certo? E isso pressupõe respeito entre os poderes. Agora, qualquer tipo de interferência indevida, Mona Lisa, eu serei o primeiro a criticar e a denunciar. Como presidente do Democratas, eu tenho esse compromisso e reafirmo hoje aqui no seu programa para toda essa sua audiência tão prestigiada. Ou seja, eu quero assegurar que o Democratas não vai aceitar nenhum tipo de interferência indevida e nós sempre estaremos ao lado da Constituição e, acima de tudo, da prerrogativa do Legislativo de fazer as leis e fiscalizar o governo, como tem que ser a atuação de deputados e senadores. Presidente ACM Neto, muito obrigada por esse tempo aqui conversando comigo, com o Caio Junqueira e também com a Thaís Arbex. Papo super importante. Boa noite ao senhor e até uma próxima. Presidente, em tempos mais tranquilos, eu diria, é o desejo para a próxima conversa. Obrigada. Obrigado, boa noite a todos vocês.